Quando o medo sussurra e a ameaça ronda como sombra ao entardecer, eu me lembro. Davi também conheceu cercos. Ele não se apoiou em espadas, mas ergueu a voz e fez do salmo a sua arma. Hoje eu me uno a essa mesma corrente de fé e oro. Senhor, contende com os que contendem contra mim. Luta contra os que lutam contra mim. Toma, meu Deus, o escudo e a couraça. Ergue-te em meu auxílio. Brande a lança e o dardo contra tudo o que me persegue. E sussurra ao meu coração: eu sou a tua salvação. Que os planos das trevas se dissolvam como palha ao vento, levados pelo teu anjo. Que toda seta oculta perca a força ao tocar o muro do teu nome. Eu descanso na verdade eterna. Jesus é o meu forte, rocha e refúgio. Nele, nenhum inimigo visível ou invisível tem a palavra final. Por isso eu largo o controle. Eu solto os nós que fiz com as minhas próprias mãos e declaro: Senhor, entrego. Não gastarei meus dias tentando consertar o mundo. Confiarei em Ti para pelejar por mim. Se hoje sua alma está em guerra, faça deste momento o seu altar. Respire fundo, deixe o príncipe da paz marchar à sua frente. Ele jamais perdeu uma batalha. A minha parte é confiar, a dele é vencer. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: contende por mim, Senhor, e compartilhe com alguém que precisa de refúgio. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, somos chamados para o campo da batalha espiritual. Não é uma guerra de espadas nem de gritos, mas de fé e resistência. Às vezes, a luta se disfarça. É uma enfermidade que não passa, uma injustiça que fere, uma dúvida que corrói em silêncio. Mas saiba disso, você não está sozinho. O mesmo Deus que ouvia Davi em seu esconderijo, ouve hoje a sua voz, mesmo quando ela é apenas um sussurro cansado. A palavra nos lembra: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Efésios 6:11. O cristão não vive para fugir da luta, mas para vencê-la ajoelhado. A verdadeira vitória começa quando o joelho toca o chão e o coração se dobra diante do Altíssimo. Cada manhã é um lembrete. O mundo físico é apenas o reflexo de uma guerra que acontece nos céus. O bem contra o mal, a luz contra as trevas, a fé contra o medo. Se o inimigo tenta abalar seu ânimo, lembre-se do convite divino: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. O guerreiro da fé não levanta a espada, ele levanta a oração. Ele não ataca, confia, ele não foge, permanece de pé, coberto pela graça. Hoje Deus te chama a ser um desses guerreiros, não um soldado comum, mas um intercessor eterno, alguém que luta sem cessar, não com gritos, mas com orações que movem os céus. Se essa mensagem tocou seu coração, comente: Senhor, reveste-me da tua armadura, e envie este vídeo a quem precisa de força espiritual. Há um chamado sagrado ecoando dentro da alma dos que creem, o chamado para orar sem cessar. Muitos pensam que orar é repetir palavras, mas a oração verdadeira é manter o coração voltado para Deus, mesmo no silêncio do dia. Ser um guerreiro de oração não é ter uma vida sem batalhas. É aprender a lutar de joelhos, sabendo que o poder não está em nós, mas no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Quando oramos, algo acontece no invisível. As correntes começam a se romper, os planos do inimigo se confundem e a paz de Deus, que excede todo entendimento, invade o campo da mente. Por isso, cubra com oração tudo o que ama: sua casa, seus filhos, seus sonhos e até suas dores. A oração é o manto invisível que protege tudo o que você entrega nas mãos do Altíssimo. A Bíblia nos ensina que a oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Então, não subestime as lágrimas que você derrama no quarto. Cada clamor é uma semente lançada no solo da eternidade. Ore até sentir o céu responder. Ore até o medo ceder lugar à fé. Ore até que a paz se torne o seu idioma.
Esse é o chamado dos guerreiros do Senhor. Escreva nos comentários: eu serei um guerreiro de oração. E compartilhe esta palavra com alguém que está cansado de lutar sozinho. A oração é mais que um gesto. É uma disciplina da alma. Ela não nasce apenas dos lábios, mas do coração que insiste em permanecer ligado ao céu, mesmo quando tudo à volta parece desabar. Orar exige constância, porque a fé não floresce no terreno da pressa. É no silêncio diário, naquele momento em que você se recolhe para estar a sós com Deus, que o Espírito Santo molda o seu interior e fortalece o seu espírito. Ir à igreja, ler a Bíblia e fazer o bem são caminhos de luz, mas só a oração cria raízes profundas. É ela que torna o coração firme diante da tentação e a mente tranquila diante da aflição. Sem oração, o cristão se torna vulnerável. Com oração, ele se torna inabalável. E mesmo quando a resposta parece demorar, lembre-se, Deus não se atrasa, Ele prepara. Cada segundo de espera é um tijolo na fortaleza espiritual que Ele está erguendo dentro de você. Assim, ore em meio às vitórias e nas derrotas, nos sorrisos e nas lágrimas. Ore sem cessar, porque quem ora não desiste, e quem não desiste, vence. Se esta mensagem tocou o seu coração, comente: Senhor, ensina-me a orar com fé, e compartilhe com quem precisa renovar sua esperança. Há momentos em que nos sentimos vazios, cansados, sem forças para continuar. E é justamente aí que Deus age com mais poder, pois a fraqueza humana é o palco da força divina. O apóstolo Paulo entendeu esse mistério quando escreveu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Quando tudo parece ruir, quando suas próprias mãos não conseguem mais sustentar o que pesa, Deus ergue as mãos dele sobre as suas. Ele transforma a lágrima em combustível de fé, o desânimo em impulso e o medo em testemunho. Por isso, não tenha vergonha de chorar na presença do Senhor. Cada lágrima é uma oração que não precisa de palavras. Nos dias em que você se sente fraco, o céu se aproxima, e é nessa entrega total que nasce a verdadeira força, aquela que vem de Cristo e não depende das circunstâncias. Então diga: Senhor, é em Ti que sou forte. Quando me sinto pequeno, Tu me tornas gigante. Quando o mundo me derruba, o Teu Espírito me levanta. Hoje, o Senhor te chama a descansar, não desistir. Porque quando você se rende, Ele vence por você. Escreva nos comentários: na fraqueza, o Senhor é a minha força. E envie esta mensagem a quem precisa ser lembrado de que Deus não abandona os cansados. Ele os renova. Deus nunca prometeu uma vida sem ventos, mas garantiu que estaria conosco no meio da tempestade. Ele não disse que o mar seria calmo, mas prometeu que o barco não afundaria enquanto ele estivesse a bordo. Lembre-se do que o Senhor disse a Josué: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. A coragem não nasce da ausência do medo, ela nasce da presença de Deus. Quando o coração vacila e a mente se enche de dúvidas, o Espírito Santo sussurra: eu estou contigo. E esse sussurro é suficiente para silenciar o rugido da tempestade. Não permita que o medo dite seus passos. Quem caminha com Cristo não precisa enxergar o caminho inteiro, basta dar o próximo passo pela fé, pois o mesmo Deus que abre o mar também sustenta quem decide atravessar. Se a vida te assusta, lembre-se, o Senhor ainda acalma ventos e mares. Ele não perdeu o controle, Ele está apenas ensinando você a confiar no meio da tormenta. Feche os olhos, respire fundo e diga: mesmo nas ondas, eu permanecerei firme, porque o meu capitão é Jesus. Escreva nos comentários: minha coragem vem do Senhor, e compartilhe esta palavra com quem está enfrentando ventos fortes. Quando Jesus entra no coração, nada permanece igual.
As antigas vontades perdem o sabor, os velhos hábitos já não cabem, e o que antes era prazer, agora se torna inquietação. Isso não é culpa, é transformação. É o Espírito Santo limpando o interior, reformando a casa da alma para que nela habite o Rei dos Reis. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Quando Deus começa uma obra, Ele não inicia de fora para dentro, mas do íntimo para o visível. Ele toca primeiro o pensamento, depois o comportamento, muda o coração e só então muda o caminho. É por isso que certos lugares, conversas e amizades passam a soar estranhos, porque o Espírito está te separando para algo maior. Ele está te preparando para andar em outro nível, o nível da santidade, onde o que importa não é agradar ao mundo, mas agradar ao Pai. Não se assuste se sentir-se fora de lugar. Quem carrega a presença de Cristo nunca mais se encaixa nas sombras do passado. Você foi feito para a luz. Diga hoje: Senhor, transforma-me de dentro para fora. Renova minha mente, purifica minhas intenções e guia-me para o teu propósito. Escreva nos comentários: transforma-me, Senhor. E compartilhe esta mensagem com quem precisa lembrar que mudar é sinal de que Deus está agindo. Vivemos em um tempo em que o mundo chama o errado de certo e o certo de ultrapassado. Mas a palavra de Deus é eterna. Ela não muda com as modas, as eras ou as opiniões. Por isso, o Senhor nos alerta: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. O inimigo tenta cegar os olhos espirituais, anestesiar a consciência e fazer-nos crer que seguir Jesus é antiquado. Mas nós não fomos chamados para agradar o mundo. Fomos chamados para iluminar o mundo. Se o preço da fidelidade é a rejeição, que sejamos rejeitados por todos, contanto que sejamos aceitos por Cristo. Não se conforme com as trevas travestidas de luz. Não aceite o pecado disfarçado de liberdade. Deus te separou para ser voz e não eco, sal e não sombra. O Espírito Santo está levantando uma geração que não negocia seus valores, que prefere ser minoria fiel a ser multidão perdida. E essa geração começa em você, quando decide dizer não ao mundo e sim a Jesus, mesmo que isso custe aplausos, amigos ou conforto. Lembre-se, a eternidade é mais longa que a aprovação das pessoas, e quem permanece em Cristo herda um reino que não se abala. Escreva nos comentários: sou do reino e não do mundo, e compartilhe esta palavra com quem precisa despertar para a luz. Há um lugar onde o tempo não consome, onde a dor não existe e o mal não tem poder. Esse lugar é o verdadeiro lar de quem crê, o céu, onde Cristo reina e onde está a nossa esperança. A palavra nos lembra: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Enquanto o mundo se apega ao que passa, o cristão aprende a viver com os olhos na eternidade. Aqui somos peregrinos, lá seremos filhos em casa. Aqui carregamos cruzes, lá receberemos coroas. Não busque se encaixar no que é terreno. Quem nasceu do alto não pertence às sombras deste mundo, mas à luz do reino. Mesmo que o mundo te rejeite, saiba: o céu te reconhece. Jesus está preparando moradas, e há uma com o seu nome escrito. Cada oração sua é um tijolo nessa morada eterna. Cada lágrima é uma joia preciosa diante do trono. Então, caminhe firme. Não olhe para trás. Não tema o deserto, porque ele termina na terra prometida. Você pertence a outro reino, e o rei desse reino é o teu Salvador, Jesus Cristo. Escreva nos comentários: minha cidadania é o céu, e compartilhe com alguém que precisa lembrar que este mundo é passageiro, mas a eternidade com Deus é certa. Chegará o dia em que todos ficarão diante do trono de Deus.
uns à direita, outros à esquerda. E nesse momento, nada mais importará, nem títulos, nem bens, nem conquistas. O que pesará será a relação que tivemos com Jesus. A palavra nos alerta: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Ser cristão é mais do que frequentar um templo ou repetir versículos. É viver como Cristo viveu, é amá-lo com sinceridade, é deixá-lo governar o coração. O Senhor não procura perfeição, Ele busca corações rendidos. Ele quer te conhecer de perto, não por rituais, mas por relacionamento. Ainda há tempo. Hoje o convite está diante de você. Escolha Jesus. Escolha caminhar na verdade, na luz, na graça. Escolha segui-lo quando for difícil, amá-lo quando o mundo zombar e permanecer fiel quando tudo em volta se abalar. Porque um dia, diante dele, você ouvirá as palavras mais doces do universo. Bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Hoje é o dia da decisão. Não amanhã, não depois. Hoje. Escreva nos comentários: eu escolho Jesus hoje, e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir a voz do amor que transforma.